E aí, amigos, esse é o Cara Preta Podcast, 5º episódio. Eu sou o Lucas Benfica. E aí, Fábio, tudo bom? E aí, Lucas, tudo bem? Aqui é Fábio Lucena, mais um episódio aí, a gente espera acrescentar aí para o nosso público mais conteúdo aí, mais um bate-papo aí que seja ótimo, né? E vamos ver, hoje vai ser especial também, um convidado especial. E aí, Arana, tudo bem? Tô tranquilo, pessoal. Essa semana escutando muita Luê de Luna, acho que é assim que se fala, ela é demais, assim. Então, tô um pouco mais zen essa semana, tá? E eu vou ter aqui a honra de chamar nosso convidado, o Luiz. Por favor, Luiz. E aí, gente, muito feliz pelo convite, agradecer a vocês pelo convite. Sou fã do podcast, já escutei todos os episódios. Escutando os outros episódios, fico debatendo com vocês os assuntos. Tem horas que eu quero entrar no assunto ali sobre algumas coisas que vocês falam. Até anotei algumas coisas para trazer dos outros episódios aqui para vocês. E tô aí, gente. Feliz por participar e obrigado pelo convite. O Luiz, pelo jeito, vai ser mais um dos nossos membros honorários. Eu vou chamar o tema aqui, e a gente sempre divide o tema em tópicos, e aí eu vou chamar o tema, vou chamar o primeiro tópico, vou pedir que o Luiz faça uma breve apresentação dele ali, das credenciais dele, e já engate a resposta. O tema hoje, galera, é assim: de pai para filho, como a cultura negra transita entre as gerações. E o primeiro tópico que a gente trouxe é o seguinte: existe uma grande diferença entre como nossos pais viam as questões raciais em relação ao que nós observamos? Por favor, Luiz. Então, gente, me apresentando direitinho, então, meu nome é Luiz Sobrinho, eu sou professor de Educação Física, sou formado pela UBRA, me formei em 2011, né? Já trabalhei em escola, já trabalhei em clube de futebol, trabalho em academias, dou aula de dança, sou ligado a carnaval e tenho 2 filhos, né? 2 filhos, uma menina de 10, a Camille, e o Samuel, que tem 3 anos, né? Começando a responder a pergunta, que são perguntas que não têm resposta, na minha opinião, sabe? São perguntas que têm debate, né? Quando vocês me passaram o tema, eu fui falar com a minha mãe e com meu pai sobre como eles debatiam racismo na escola, na época deles, e era muito pouco debatido. Eles falaram que debate não existia, né? Existia assim, isso é coisa de branco, isso é coisa de preto, os brancos faziam as coisas de branco, os pretos faziam as coisas de preto, e segue a vida. Inclusive em Porto Alegre, né, se criou muitos clubes aqui, tinha o Satélite Prontidão, o Floresta Aurora, que eram clubes, são clubes oriundos de negros, né? E os negros se refugiavam nesses clubes para fazer coisas, entre aspas, que os brancos faziam nos clubes de brancos, Clube União, entre outros clubes, né? E foi que meus pais me passaram do que era o racismo debatido, que não era debatido, era só, tipo, é isso aí, vamos vivendo e vamos levando como era, né? Hoje em dia, eu vejo que até nas próprias escolas ainda é um caminho muito longo, mas as escolas já debatem mais, já conversam mais, a gente já consegue conversar mais com os filhos, eu consigo conversar com meus filhos, o empoderamento da raça, o empoderamento do cabelo, por que gostar de coisas de negro e dizer que gosta de coisas de negro e querer se apoderar daquelas coisas, não deixando de gostar de outras coisas ditas de branco, que, né, hoje em dia, na minha opinião, não deveria mais existir coisa de branco, coisa de negro, as coisas são das pessoas, né, dependente da cor da pele. E eu consigo sim debater com meus filhos hoje, principalmente a Camille, que é mais velha, né, que traz muitas questões, esse tipo de assunto, né. Mas vamos seguindo aí no debate, só larguei uma pincelada aí. Bom, ô Luiz, isso aí, como tu disse, né, da questões dos nossos pais, né, eu acho que eles tinham mais a questão do lugar de pertencimento, né. Tu citou aí o Floresta Aurora. O Floresta Aurora era um local que a gente ia quando a gente era pequeno, né, várias vezes. Eu lembro das domingueiras antigas, Floresta. E o pessoal ia mais na questão, assim,
do clã, entre aspas, né? A gente via assim, as questões de escolas de samba, né? Não tinha assim muito debate, tinha essa questão de assim, a gente está no nosso lugar. Era algo mais assim relacionado ao teu ambiente e simplesmente tinha aquilo ali. Outra coisa muito difícil, eu acho que das gerações dos nossos pais, subindo assim um pouco a nossa geração, né? Não tinha tanta miscigenação como há hoje entre nós. Até em questão de amigos, né? E relacionamentos também. Eu vejo que isso também tinha algo assim meio velado, algum tipo de tabu, né? E raramente se ouvia falar em algum tipo de debate assim mais amplo, ou alguma conversa mais sobre como tu te proteger na sociedade, como tu te portar. Eu lembro muito das questões de segurança, né? Minha mãe dizia, não sai pra rua sem carteira de identidade, tu anda assim de um jeito diferente para não dizerem nada de ti, tu te cuida com isso, te cuida com aquilo, era mais nesse sentido, né? Eu não sei se... É difícil mesmo, né, a gente falar, né? Por exemplo, hoje eu não tenho minha mãe, né? Mas de conversar, assim, com eles sobre essas coisas, assim, porque normalmente era algo muito fixado, assim, na questão de cultura, questão de religião, e eles realmente não tinha troca, não tinha muito debate, nem diálogo, assim, diretamente sobre isso. Acho que já existia, né, uma luta antirracista, existe há muitos séculos aqui no Brasil, mas talvez na época dos nossos pais, nessa geração, a gente não conseguia nomear as coisas que hoje a gente nomeia. Então hoje eu vejo um movimento mais organizado, até socialmente nesse sentido, né? Hoje a gente sabe que isso que eles faziam, como o Luiz falou no Clube Floresta Aurora, hoje a gente chama de aquilombamento, né? Hoje a gente já tem assim, esses conceitos muito mais explícitos e a gente entende por que é importante, né? Então, acho que não se falava talvez tão amplamente, mas se já tinha, né, espaços de resistência e de luta antirracista desde lá. Desde muito antes, né? Como tu falou, como a Irana falou, as coisas não eram nomeadas. E também o conhecimento, a produção literária e a própria produção, assim, intrínseca mesmo, porque eu acho que os nossos pais, nossos avós, eles sabiam que eles eram pretos e outros eram brancos, mas talvez eles não tivessem essa consciência do que eles estavam sofrendo quando sofriam racismo. E hoje nomeando, a gente tem consciência e se pergunta por quê, né? A gente hoje tem a maior capacidade de se perguntar por quê. Não, por que eu estou sofrendo isso? O que está acontecendo? E aí surgem diversos termos, né? Diversos termos que a gente, enfim, sempre traz para debate e tal. E alguns termos eu até sou meio reticente porque eu acho complexos, mas enfim. Sim, às vezes a gente torna as questões tão complexas, né? Tu vai pensando, tu vai indo muito além, né, do que o básico, né, que é a luta ali antirracista e realmente tu vai com conceitos e também acho que às vezes não são tão válidos assim. E aí esses conceitos podem ficar muito na academia, né, e não descerem, digamos assim, né. E pouco entendíveis, né, pra gente aqui, pro nosso senso comum. Eu também acho o seguinte, que as nossas gerações, assim, mais acima, né, Luiz, tu que é da área acadêmica e tu é professor, eu acho que a questão dos nossos pais é justamente, assim, algo bem nítido, a questão da formação, né. Se for ver, assim, no geral, Luiz, tu que estuda, enfim, tu é dessa área, os universitários, gerações universitárias começaram a surgir mais, assim, na nossa idade, assim, né. Se eu lembrar, assim, meus pais, tios, assim, dificilmente tinham acesso à universidade, né? Às vezes, assim, completar segundo grau, esse tipo de coisa. Então, essa geração mais acima de negros, eu acho que eles também tinham pouco acesso à educação. Acho que isso é uma explicação até para não falar tanto de racismo, né, Letícia?
Exato. Na minha família, por exemplo, as pessoas começaram a se formar na minha geração. Os meus primos se formaram, fizeram faculdade. A minha mãe e minhas tias, ninguém. Meu pai e meus tios, irmãos do meu pai, também ninguém. A minha avó, então, muito menos. Minhas avós, sabe? Minhas avós, cada uma teve 10, 11, 12 filhos. Os maridos saíam para trabalhar, subempregos, né? E as mulheres ficavam em casa e faziam empregos de casa, tipo domésticas. As negras eram domésticas, né? E os negros eram serventes, carpinteiro, pintor, né? Esses eram os serviços dos negros antigamente. Então, meu pai, ele se criou, tipo, até a sua adolescência, ele era de Palmares do Sul. Eles vinham de Palmares, vendiam cebola aqui em Porto Alegre, eles vinham de carroça até Porto Alegre, e vender cebola era a criação deles. Depois, com o tempo, eles conseguiram se alocar aqui em Porto Alegre, aí conseguiram já trabalhar um pouco mais e ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, né? Não a nível superior, mas nessa melhoria, né? Mas eu queria citar uma coisa que vocês falaram ali dos termos, né? Que surgem muitos termos, mas também tem que desconstruir termos, né? Me lembrei de um termo que eles chamam, que falam até hoje, aquela coisa assim, a ovelha negra da família, aquela coisa assim. Então essas coisas que associavam ao negro, a coisa negra, a coisa ser ruim, então é uma coisa que eu vejo que a gente está tentando hoje desconstruir, não só construir termos, como também desconstruir termos antigos, que hoje, se a gente parar para pensar, a gente vê que é racista. Não sei, aí eu vou ficar devendo também se isso era pensado, que eu acredito que sim, ou se isso era mais, ia meio que no embalo, assim, bom, vamos falar que é negro porque negro é ruim, sabe? Então esses termos que eram pejorativos, que hoje em dia a gente tem que não levar mais para esse lado, né? Termos e ditos, né? Vários ditos, né? E algumas palavras, como fazer nas coxas, castiçal, criado mudo, todos esses termos aí. E aí tu falou ovelha negra, né, cara, e não tem como não vir a Rita Lee na mente, né? O que será que a Rita Lee entraria nessa desconstrução? Logo ela, que era uma mulher inteligentíssima e, porra, com todas as credenciais possíveis de pensamento e de reflexões, será que ela se perguntaria isso hoje sobre a ovelha negra? O que eu acho, Benfica, nesse caso... Desculpa, Helena, só completar. Eu acredito, assim, que a coisa vem tão desconstruindo aos poucos que algumas coisas foram vindo desconstruídas. Daqui a pouco a Rita Lee não se tocou que aquilo ali era um racismo. Hoje em dia ela se tocaria, sabe? Então, mas acho que isso vai por aí. A Rita Lee eu acho que se tocaria também, tá? Com certeza, mas a gente não pode esquecer que semana passada, né, um prefeito daqui de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul falou que foi feito um serviço de branco naquele município, porque foi um serviço muito bem feito. Então, assim, realmente a importância da gente estar sempre olhando para isso, né? Sempre vigilante e atento, né? Tanto em relação a gente quanto aos outros. Como âncora desse programa, dois recados. O primeiro, a gente não pode citar aqui o nome do prefeito e nem o nome da cidade, porque a gente pode tomar um processo bem bonito, né? Embora dê vontade, mas é muito fácil de pesquisar. Segundo recado, nós somos fãs da Rita Lee. Eu acho que complementando assim essa questão desse tópico, o déficit educacional, né? Que é um processo de gerações, né, Luiz? Que muitas vezes eu acho que nós, entre negros, até nós mesmos, a gente tem uma dificuldade de nos entender e ter conhecimento sobre as nossas raízes, né? Eu estava ouvindo uma outra palestrante falar, agora não esqueci o nome, que a grande diferença, né, uma das diferenças que ela citou é que qualquer família italiana, alemã, normalmente eles sabem de onde vem, sabe o seu registro, o seu local de imigração, enfim. E nós, negros, temos essa dificuldade, literalmente a gente não sabe de onde a gente vem. Então, entendendo esse processo assim, de maneira mais ampla, maneira mais macro, eu entendo até muito a dificuldade entre os negros de se reconhecerem dentro desse processo, dessa coletividade, da falta de identidade, porque se tu não sabe nem de onde tu vem, tu não tem referências, né? Tu não tem, assim, às vezes, uma sintonia, conexão
E isso gera atrito até mesmo entre negros, né? Porque tem negros que às vezes vão para algum outro lado, falam que é muito... entram na onda do mimimi, como se fala hoje em dia, ou de alguma forma rechaçam qualquer coisa desse tipo, porque justamente eles não têm identidade, não têm informação. Por isso que eu acho que eu vejo assim, Luiz, principalmente nessa questão, a gente se comparar com nossos pais. Normalmente, as gerações acima, elas se tornaram, se perpetuaram muito mais na questão da resistência, né? A questão do dia a dia, deles sobreviverem acima de qualquer coisa, entendeu? Então, às vezes, eles vão olhar hoje a gente, eles podem, de repente, achar que a gente está, de alguma forma, querendo achar muita coisa, enfim, contemporizar outras coisas. E eu acho que eu consigo entender muito, às vezes, eles não falarem de racismo, ou eles verem outras coisas, assim, como aleatórias, ou minimizar, justamente porque o nosso país ele tem esse déficit aí gigantesco que é histórico, né? Da questão da educação e da questão principalmente nossa como negro de se encontrar e se ver como importante na sociedade, num país que isso é negado, foi negado eternamente, né? E continua sendo negado até na era moderna como a gente vê hoje. Fábio, eu me lembro eu li uma vez um artigo, não vou lembrar quem é que escreveu o artigo, mas eu vou procurar depois vou trazer para vocês. Sobre os lanceiros negros, sobre isso que tu falou, por que italiano tem identidade, alemão tem identidade, o que acontecia com os escravos, tá? Eles eram trazidos dos lugares, eles chegavam aqui, eles reproduziam, tá? As crianças eram tiradas já, muito novas, já para trabalhar, e eles não tinham contato com os pais, então eles não sabiam nem quem eram os pais, muitas vezes, muito menos de onde viriam. Coisa que os italianos, alemães e tudo mais, não, eles eram criados dentro da família, a história da família não passado para eles, e nós negros não. As crianças já eram tiradas muito novas, não tinham contato com os pais, vai trabalhar, então não tinha nem como saber de onde que vinha, entende? Eu li uma vez, eu vou procurar esse artigo e vou trazer para vocês, não sei se algum de vocês conhece, já viu algo parecido. E essa semana eu li também algo que acho que vai ao encontro do que o Luiz falou, que as coisas começaram a mudar quando os patrões de alguns empregados viram que os filhos desses empregados não seriam empregados dos filhos desses seus patrões. Isso também é uma... Pegar a lógica, isso também é uma coisa de quebra de resistência, né? E voltando lá, eu tenho 41 anos, eu fui o primeiro da minha família a me formar. Então, a gente já vai indo aqui pro segundo tópico dessa conversa, que tá quebrando a cuca aqui. O tempo tá passando, a gente não pode deixar o podcast muito grande, senão as pessoas não escutam. Não, tô brincando, as pessoas escutam sim. Muito obrigado pela audiência. O segundo tópico é o seguinte: como as questões e os dilemas da negritude são abordados com os nossos filhos, né? O Luiz, que tem um filho e uma filha, e a Irana, que tem uma filha, eu tenho sobrinha, o Fábio também. Como a gente aborda isso com os mais novos? Vou eu daqui então. Um dos episódios que vocês falaram, a Irana falou sobre a escola da Manu, que a escola da Manu tem algumas coisas lá voltadas para a cultura negra e tal. Eu até ia perguntar qual é a escola, se ela não puder dizer aqui no podcast, depois ela me manda no privado, que eu quero saber qual é a escola da Manu. Porque eu ainda vejo bastante defasado, apesar dos meus filhos, o pequeno, o Samuel tá numa escolinha ainda, então não chegou nessa parte ainda, né? É muito mais lúdico do que qualquer outra coisa. A Camille, que já tá no 5º ano, eu ainda vejo muito defasada a história negra. Eu não vejo ela aprender nada de história negra. Esses tempos até estivemos na escola, conversei o que se aprende de história negra e tal. E aí a gente levantou um assunto, né? Eu falei com a Camille, eu sou ligado à escola de samba, sabe? O Fábio sabe, você sabe. E ano passado eu desfilei na Fidalgos, de Aristocratas, e o tema foi sobre Chica da Silva. Então a gente aprofundou muito a vida da Chica da Silva, né? Até ia dar como dica para vocês também, como vocês falaram no outro episódio de referências. Uma das minhas referências depois do ano passado virou a Chica da Silva, porque ela é uma mulher que quebrou muitos paradigmas na época dela. Olha, uma das épocas mais difíceis. Ela, como mulher negra, ela soube lutar do jeito dela, né? Hoje em dia, muitas coisas que ela fez seriam condenáveis, mas lá na época dela, nos anos 1800 e pouco, tipo, era o jeito que ela tinha pra lutar, sabe?
E não é falado isso em escolas hoje, né? Por que uma personagem tão importante da história não é falado e outras que nem tão importantes são assim para nossa história são faladas, né? Principalmente do mulheres também, né? A Irana, dá um tópico aí para nós. Não, acho que eu posso falar assim com a escola, tá? A escola João 23, ela tem um núcleo antirracista, ela tem uma pauta e uma luta nesse sentido bem importante, mas não quer dizer que não tenha, tá, questões raciais, que não exista racismo, mesmo na educação infantil, em todas as fases da escola, assim. Então, mas qual a grande vantagem, né? Que a gente tem ali um corpo pedagógico, um corpo docente atento a isso. Então, acho que essa faz toda a diferença, né? E O corpo docente, o corpo pedagógico da escola da Manu, maioria de pessoas brancas? maioria de pessoas brancas, sim, tá? E eles têm ações afirmativas, assim, nas contratações de novos profissionais em sempre priorizar profissionais negros, né? Então, mas a maioria, sim, é branca, né? O que tem também são bolsas de auxílio para crianças negras, então que paga não o valor integral da mensalidade. O que acontece, né, com isso? Onde a gente coloca mais pessoas negras num ambiente que antes era predominantemente branco, o racismo aparece, né? Então, bom, nossa escola não é racista, então tá. Agora temos mais alunos negros e a gente consegue perceber que sim, a escola também é racista, tá? Mesmo sendo uma escola progressista, mesmo tendo esse núcleo, esse A cuidado. gente fala, né? Tá, eu sou progressista. Ok, mas o mundo é feito de ações, né? Não de palavras. E nós mesmos aqui, fazendo diversos meia-culpas pela minha vida inteira, muitas vezes eu falei uma coisa e fiz outra. E acontece, né? Mas não deveria acontecer. A Irana falou da escola da Manu, eu não vou dizer o nome da escola da minha filha, tá? Mas a minha filha também é bolsista na escola. E o sistema deles de bolsas não é pela cor, é por ensino. Tipo, crianças que vieram de ensino de escola pública, que a minha filha estudava em escola pública até o 4º ano, eles dão bolsas para as crianças que vêm de escola pública. A maioria, assim, é negra, como vindo de escola pública, eles dão essas bolsas. Mas aí entra um problema grave, porque assim, as crianças que estão na escola já sabem, de um jeito ou de outro, que as crianças que estão entrando vindo de escola pública são bolsistas. Então tem aquela separação já diretamente das próprias crianças, reflexo do que aprendem com os pais, e aí fica essa linha tênue entre não ser racista ou só disfarçar o racismo porque eu estou te aceitando, mas lá no fundo eu estou sendo racista porque eu te discrimino, te aceito te discriminando, sabe? Então é muito complicado, sabe? Então tem uma linha muito tênue nessa questão aí. É o lance do... Tá, tu pode fazer parte das minhas coisas aqui, mas tu não é um dos meus. E quando começou o sistema de cotas, né, eu não lembro o ano, infelizmente, nas universidades, isso ficou muito claro. E depois aí se viu que alunos cotistas iam muito melhor do que os alunos não cotistas. Eles atingiam notas muito mais altas. Isso a gente sabe que para o mercado de trabalho depois pode não ter significado algum, mas o desempenho ali nas universidades, os cotistas tinham, né? E beleza, e a gente sabe daí da história da pessoa, do povo pobre, que é a maioria povo preto, que o cotista, o cara vai trabalhar, ou a mulher vai trabalhar e vai estudar, e vai cuidar do filho, vai cuidar da filha, vai fazer toda uma andança para poder estudar. E quem não é cotista, a gente sabe que daqui a pouco só estuda. E de tarde faz inglês, e de noite faz alguma outra atividade. Eu só queria pontuar também uma questão sobre, retomando ali o tópico da comunicação, né, Luiz? Que a gente tem que ter com os filhos sobre essas questões raciais, assim, porque ainda mais com crianças da primeira infância, assim, que realmente é difícil tu falar isso sem pensar no lúdico, né? Então a gente, pelo menos eu uso muito livros, histórias, e na escola eu vejo que eles também usam, assim.
Mas os nossos filhos, eles não estão imunes, né, ao racismo. E se a gente não falar, se a gente não proteger eles, eles vão acabar sofrendo, né? Eu acho que isso é um ponto também muito importante da paternidade, da maternidade negra, né? Quando a gente pensa em paternidade, no geral, você tem aquela ideia da branquitude, que toda paternidade é igual, de cuidado, etc. Mas não, tem umas questões da paternidade negra que ela é muito específica, assim, como, por exemplo, como que eu vou proteger o meu filho, certo, de uma violência policial, de um racismo que ele vai sofrer, ou como que eu posso também preparar ele, como pai preto também, né, para uma possível perda, porque a gente sabe que os homens negros são os que mais morrem no Brasil. Então, pensar em paternidade de uma forma geral não existe. A gente tem que sim separar o que é a paternidade branca, que é aquele modelo que foi dito que, bom, deveria ser, com cuidado, comunicação não violenta, psicologia positiva, mas a paternidade preta, ela tem outras realidades, como, por exemplo, eu tenho que proteger o meu filho do racismo, que já desde pequeno ele vai sofrer, né? E aí a Irana acabou até respondendo, depois do debate, a Irana acabou até respondendo a pergunta, né? Como a gente aborda isso com os nossos filhos. Eu vou falar em relação à minha sobrinha. Ela é muito bem orientada pela mãe dela, que é minha irmã, e pelo pai dela, que é meu cunhado e um grande amigo. E eles orientam muito bem ela. E ela também é uma menina que se impõe bastante, assim. Ela sabe, ela já entendeu a cor dela, ela já entendeu que ela é uma menina preta e que ela vai sofrer diversos racismos e diversos assédios, né? Que ela é uma menina muito bonita, ela vai sofrer. Eu prevejo, assim, cada vez que eu vejo ela, eu fico pensando, nossa, vai ser foda quando ela for maiorzinha, assim. E eu não abordo diretamente, mas eu entendo e eu me preparo, assim, para se um dia eu precisar abordar, né? Então, respondendo a pergunta, Fábio e Luiz. Assim, falando um pouco mais dentro ali do tópico, na questão da cultura, né, abordagem com os filhos, né, aproveitando o Luiz é pai de 2, né, como tu vê, assim, Luiz, a questão da questão afirmativa da cultura, né, tu é um cara do samba, é um cara frequentador de escola de samba, como tu vê essa abordagem, o pertencimento dos teus filhos com essa cultura que eu sei que veio lá do teu pai, veio da tua mãe, como é que é essa troca, assim, como é que tu passa para eles esse teu sentimento, assim, as coisas boas, aquilo que tu tem na tua alma, que é a questão da arte, do samba, da dança, como é que tu passa, assim, e como é que tu vê eles, assim, nessas questões? Olha, Fábio, assim, ó, pra mim é muito fácil, né? Porque o que eu faço? Eu tento fazer a coisa mais normal possível. Por exemplo, eu frequento escola de samba direto. Quase todos os finais de semana eu tô em alguma quadra de escola de samba, se não na escola que eu vou desfilar ou em outras quadras. Eu tento levar sempre eles para estar ali, participar, conhecer. Não obrigo eles a irem, se não querem ir não vão, se querem ir vão, né? Mas normalmente eles gostam de ir, participar, falar com outras crianças, escutar o samba, escutar o carnaval, né? E entender o porquê que aquilo ali é um ambiente predominantemente de maioria negra, né? Eu explico pra Camille. O Samuel a gente começa a explicar um pouquinho, assim, mas ele tá com 3 anos agora, ainda tem um pouquinho de dificuldade para entender essas coisas, mas a Camille já entende bastante. E eu tento passar, né, vivências, né, também, coisas que a gente já viveu, né, em escola, em rua, Por exemplo, vou citar um exemplo, parece ser um pouquinho banal, mas não é. Na nossa época, assim, eu sou gremista, muita gente ouvia aquilo assim, negão gremista, negão não pode ser gremista, sabe? Negão tem que ser colorado, que é coisa de negro, né? E aí eu sempre debati, mas por quê? A troco de quê que a cor da minha pele vai definir o clube que eu torço, sabe? Então eu passo isso pra Camille também, explico pra ela que tinha essa diferenciação antigamente, hoje em dia tá tentando se quebrar, então na própria escola dela, tento falar pra ela, olha Camille, essas coisas vão acontecer, tu vai passar por isso, não foi a primeira, não foi a última, vai acontecer outras vezes, podem acontecer coisas piores,
e tu tem que estar preparada para essas coisas. Pede ajuda quando tiver que pedir ajuda. Não baixa a cabeça quando não tiver que baixar a cabeça. Se tiver que brigar de uma maneira um pouco mais ríspida, se achar que deve brigar, briga, pede ajuda, a gente vai estar contigo. Se tiver que a gente, de alguma maneira, andar uns passinhos atrás para reexplicar certas coisas, a gente vai reexplicar, vai refalar, mas é importante sim ela saber da onde ela vem e para onde ela vai, e as coisas que vão acontecer com ela, e as coisas que ela pode ou não fazer e deve ou não gostar, né? Possivelmente, nossos filhos vão constituir família, e eles vão ter que explicar. E aí, quando eu falo que os nossos filhos vão constituir família, a gente já engata aqui o terceiro e último tópico, que é entendendo uma cultura de transformação e aprendizados das questões raciais. Como projetamos nossas famílias pretas e interraciais para o futuro? Então, essa é uma pergunta muito boa para mim, porque a mãe dos meus filhos não é a minha esposa hoje, né? Nós nos separamos e hoje eu sou casado com uma mulher branca, né, que assumiu os meus filhos. Hoje ela faz o papel de mãe dos meus filhos, sim. Ela está dentro da minha família, sim. Ela é uma mulher branca e nós temos uma família interracial. Ela respeita meus filhos respeitam ela. Eles a tratam como mãe, ela trata eles como filhos, né? Ela entrando na nossa família, ela é uma pessoa completamente anti-preconceito, ela é psicóloga. Até tem uma situação aí com vocês que vocês sabem, depois a gente pode falar um pouquinho. Ela é uma pessoa completamente anti-preconceito, só que a pessoa que não sente preconceito, ela não entende. Ela sabe como funciona, mas sentir ela não sente. Então tem muitas coisas que a gente precisa explicar para ela entender o que a gente sente. É muito difícil para ela, ela não sente o que a gente sente como negros, né? Ela entende, mas ela não sente. Então esse debate de conversar com pessoas dentro da nossa família que não são negras é muito importante, porque, que nem isso que eu falei, eles sabem, mas eles não sentem, sabe? Luiz, tu e a tua esposa, a diferença de idade de vocês é grande, é pequena? 13 anos, ela é mais nova que eu. E aí já é um outro ponto, né? Porque também o fato de ela ser psicóloga e ser bem mais jovem que tu, ela já é de uma geração que veio desconstruída, né? Ela já é de uma geração que veio com as coisas já mais, entre aspas, fáceis de serem entendidas, e ela ser psicóloga ajuda muito. Deixa eu só fazer um parênteses sobre isso que tu falou. Muitas vezes ela me cobra algumas coisas, né? Porque a gente tem alguns preconceitos meio... Por exemplo, vou dar um exemplo feio da minha parte, tá? Tem muitas coisas da classe LGBTQIA+, que eu tenho muita dificuldade para entender ainda. Isso é muito natural. Então muitas vezes eu tenho que perguntar para ela, olha, e aí, como é que eu me lido, como é que eu me porto com essa pessoa, como é que eu falo com essa pessoa, né? Essa pessoa quer ser tratada como, porque é difícil para mim também, então é uma meia-culpa que eu faço dessas coisas que a gente tem que ir aprendendo e desconstruindo também na nossa vida, né? Bom, sobre esse tópico, né, eu acho que, como o Luiz disse aí, o Luiz é um modelo de uma, entre aspas, família moderna brasileira, né, que é a questão da miscigenação. E eu acho fundamental para a gente projetar as nossas famílias seria justamente essa troca aí, Luiz, que tu falou, né? Que é a questão do aprendizado. A Luana, como uma mulher branca, entendendo mais essas questões raciais específicas, né? Tendo esse, entre aspas, contraste assim, de vivências, de cultura. Vai ter lá com a Camille, né? A Camille, mulher negra, que a gente sabe que está na base estrutural de todo o país, enfim, em termos econômicos, enfim, em questão de sofrer mais racismo. A mulher negra sofre muito mais que nós, homens negros. Eu acho que essa troca com ela vai ser importante. E o fundamental, eu acho que a gente projetar justamente a questão de onde a gente se coloca como indivíduo, né? Como tu falou aí, os valores que tu passa para tua filha, para ela entender a importância dela e como ela deve se colocar com a pele dela, como sendo mulher negra, assim, no futuro, ela se portar assim. Tu, como um pai
né, de família, tendo teus relacionamentos interraciais, também saber preservar a tua história, a tua cultura, e também saber dialogar com pessoas de culturas e etnias diferentes. Eu acho que o fundamental para a gente projetar a família é justamente isso, né? Saber, assim, a posição, primeiro, do indivíduo e o que ele pode oferecer para a coletividade. A primeira coletividade que a gente tem, né, Irana, é a nossa família ali, coletividade pequena, né? Onde a gente vai ter as nossas trocas, enfim, saber o que a gente pode oferecer para esse meio e nunca deixar de preservar a nossa essência, a nossa defesa, para a gente poder ter melhores relações no futuro. Eu acho que vocês resumiram muito bem, assim, e eu vejo como 3 tópicos principais, assim, que vocês trouxeram, desculpa. Que seria, primeiro, o letramento racial, né? Então, assim, dentro da nossa comunidade, que é a nossa família, tá? Nosso núcleo. Como o Luiz falou, assim, então eu tenho que estar explicando, né? Ele tem que estar explicando ali para a esposa dele, bom, o que é aquilo que ele está vivendo, o que ele está sentindo, assim. Então, acho que o conhecimento, o letramento é essencial, assim, que isso aconteça dentro das famílias e dentro das comunidades em que a gente está inserido, né? A segunda questão também trouxeram relativa ao empoderamento, né? Empoderamento da pessoa negra, das crianças, que, bem ou mal, quando a gente fala em paternidade, a gente está falando o quê? O jeito que a gente cuida dos nossos filhos. Então, é empoderar, como o Luiz falou. Bom, eu vou lá e eu digo para a Camille aquilo que ela não pode aceitar, como que ela vai se portar. Então, acho que são pontos essenciais, assim. E para mim, terceira questão que ficou bem importante, e daí, de novo, eu remeto ao início da nossa conversa e ao início de como o povo preto se organizou também no Brasil, que é o aquilombamento, né? Que é se a gente se juntar, ou no carnaval, ou nos clubes, expandir a nossa família nuclear, né? Pensar naquela família também que inclui nossos tios, nossos avós, nossos padrinhos. Então, o quanto que isso é importante também para as nossas crianças, para nossas famílias, para nossa comunidade e para nossa uma melhora, né, da sociedade em que a gente está inserido hoje. O Luiz citou uma coisa que é bem importante, assim, que eu fiquei refletindo aqui, que ele pergunta para a esposa dele como ele deve se referir às pessoas LGBTQIA+, me perdoem se tiver mais alguma letra, e isso é um problema também, é uma falha nossa. Nós homens pretos, especialmente, a gente tem maior dificuldade em lidar com pessoas homossexuais, sejam elas homens pretos, o casal de homens pretos, casal de mulheres pretas, casal de mulheres brancas, casal de homens brancas. O homem preto é totalmente fora dos tópicos essa pergunta, e até um debate para um outro podcast. Mas a gente tem mais dificuldade de lidar com isso? Será? Porque para mim eu confesso que eu fiquei refletindo aqui. Tu sabe, Benfica, que eu acredito que as coisas, essas coisas são muito mais aceitáveis para as mulheres. Por quê, na minha opinião? As mulheres já sofrem sexismo desde sempre, né? São inferiorizadas por causa do gênero desde sempre. Então, como elas já são inferiorizadas pelo gênero, elas têm uma facilidade para acolher quem está sendo inferiorizado por gênero desses grupos LGBTQIA+. Então, a mulher tem uma facilidade maior para acolher, entender e aceitar. O homem negro tem uma dificuldade, mas o homem branco tem mais ainda, né? Porque o homem branco, o hétero, é o pica das galáxias, é o top da sociedade, né? O topo da sociedade. Então, acredito que para nós ainda é um pouco difícil, mas a gente tenta quebrar esses paradigmas. Eu, particularmente, tô conseguindo quebrar bastante. Mas eu acredito que para a mulher sempre é mais acolhedor, é mais tranquilo para as mulheres, né? A Irana, tô errado? Acho que isso não está errado e penso que junto com isso vem também a questão de educação afetiva,
né, que também tá ligado a isso. Então, o homem, acho que até a gente discutiu isso em algum outro momento aqui, que o homem negro, ele não tem uma educação afetiva adequada, assim, então, né, ele é embrutecido, ele é tido pela sociedade como violento, né, ele não pode chorar, ele tem que demonstrar o que? Força. Então, acho que isso está muito ligado também a tu aceitar as diferenças, né, aceitar as possibilidades de outros afetos, de outros tipos de gostar e de amar também, né. Eu acho que essa questão, assim, quando entra mais a questão da homofobia aí, Luiz, que tu citou, o homem negro, ele faz parte de todo o processo da separação dos gêneros. E nesse caso, como a Irana citou aí, o homem negro, assim, falando disso como homem branco, por si só, meninos, a gente é criado a não expressar sentimentos, que isso, de alguma forma, pode ser fraqueza. A gente é criado a ficar mais calado, agir mais, né? E então a gente, ao natural, tem uma dificuldade de lidar com essa questão da sensibilidade, ainda mais essas questões que envolvem a comunidade LGBT, né? Assim, olhando de uma maneira geral, eu acho que isso seria até assunto assim para um outro episódio, porque é bastante amplo, né? Mas eu acho que é uma questão que não é só do homem negro, né? Isso aí é no geral do gênero masculino, né? O gênero masculino, ao longo de toda a história, todos os tempos, né? Ele sempre foi muito mais afirmativo, né? Muito mais impositivo e sempre teve uma dificuldade de lidar, né? Principalmente de expressar opiniões. A gente pode até falar nas questões de saúde mental, depressão. Tem vários homens aí que sofrem bastante, mas não falam, né? Preferem ficar mais calados, preferem aguentar o sofrimento, porque isso tu não vai demonstrar perante aos outros fraqueza, né? O que é uma desonra, assim, dentro do nosso inconsciente coletivo ainda, de uma maneira geral. É exatamente por isso. Vocês três responderam a pergunta, mas é muito mais pela questão que a Irana citou, do homem negro ser bruto. Como um homem negro bruto vai ser gay? Ou vai aceitar que sejam gays desculpa se eu estiver falando errado, gays, mas que vão aceitar que sejam homossexuais perto dele, ou que ele mesmo seja. Não, tá errado, não pode. E eu vou dizer que, continuando, é um assunto que não tá tão longe do que a gente tá falando, tá? Porque o pai preto, ele tem que desconstruir o quê? O machismo que tem nele e também o racismo. E a gente tá falando o quê? Em desconstruir esse machismo, né? Então, não é tão diferente, tá? Porque também como um pai negro, um pai preto, ele tem que saber também dar afeto a um filho que muitas vezes ele não sabe como dar aquele afeto ali. Não que não tenha recebido, não isso, né? Mas que ele tem que desconstruir aquela ideia de que, bom, afeto é tu prover, é tu colocar comida dentro de casa, eu vou trabalhar para tu poder estudar numa escola boa. Não é isso, né? Tu amar uma criança é muito mais do que isso, né? Eu me lembrei de uma passagem da minha vida quando eu era pequeno, agora, vocês falando isso, e a minha mãe me conta que a minha avó perdeu o meu avô muito cedo, né? Ela criou 5 filhas sozinha, a mãe da minha mãe. Era minha avó, criou 5 filhas sozinha. E aí, quando eu nasci, a minha mãe me teve e tal, meu pai, não eram casados. E eu tinha alguns tios, assim, e a minha mãe falava assim, falou pra mim, tu no meio de 5 mulheres, né, mais a tua avó, 6, a gente tinha muito medo que tu ficasse afeminado. E aí nós deixávamos teus tios te pegar e levar pra rua, e levar pra campo de futebol, e andar de bicicleta e se esfolar, pra aprender a ser homem, sabe? Então, tipo, vem ao encontro do que vocês falaram, sabe? Essa coisa mais bruta, mais brutal pra aprender a ser homem. Como é que, né, um guri tem que ser machão, um homem bruto, não pode, né, ser criado por vó, pela mãe, corre o risco de ficar afeminado, né? Muitos gatilhos nesse papo, foi ótimo, e a gente precisa ficar por aqui para voltar para um próximo episódio. E com esse último papo, esses últimos minutos de papo,
eu já vou deixar minha dica, aquela dica tradicional que a gente sempre deixa, que é um livro chamado Homens Pretos Não Choram. Eu li esse livro em março de 2022. É do Stefano Volpe. O livro, ele é basicamente o seguinte: o homem negro tem espaço para ser vulnerável? Esse homem pode chorar e existir ao mesmo tempo? Com contos inéditos, essa edição do livro joga luz sobre as feridas, os medos e a solidão do homem, sobretudo o negro, para buscar respostas sobre uma sociedade incapaz de compreender as vulnerabilidades e sutilezas que existem para além da imagem que se constrói das pessoas. E nesse livro tem um conto onde dois homens pretos homossexuais. E o livro ele é muito visceral, assim, porque não tem como tu não te imaginar vivendo aqueles contos. E aí, só para acabar rapidinho, nesse livro tem um conto que eu vou ler aqui, que ele é muito, muito, muito bonito, que é o Chá de Afeto Preto para Meninos Pretos. Ingredientes: 500 gramas de afeto, uma xícara de olho no olho, uma visita para reconhecimento de ambiente, uma dose de autoanálise, uma dose de lágrima, calor humano a gosto. Modo de preparo: junte tudo e entregue ao seu filho por 5 minutos. Conversem. Finalize com um abraço e deixe que o menino veja o quanto você está disponível para o que der e vier. Palavras são necessárias para curar as dores do coração. Eu não vou ler de novo, senão eu vou chorar. A tua dica, Ariana. Eu vou de 2 dicas hoje, tá? Porque é um tema muito bom, assim. Então, a primeira dica é que vocês conheçam, quem puder, uma organização que é a Promundo. Tá disponível na internet, tem as páginas ali. É promundo.org.br, tá? Eles fizeram o primeiro relatório sobre a paternidade negra no Brasil, que é super recente, assim, acho que tem ali uns 5 ou 6 anos, assim. Então, primeiro relatório, primeira vez que se estudou a fundo, tá, a paternidade negra, assim, que realmente é algo pouquíssimo explorado, tá, pela academia. E a minha segunda dica, assim, já que a gente falou aqui muito em amor, em afeto também, é um texto da Bell Hooks. Sou extremamente fã da Bell Hooks, tá? Tá disponível na internet, Vivendo de Amor. Tá? Tem no portal GL10 esse texto dela na íntegra. Vale a pena ler, assim, é um divisor de águas para todo mundo. Fábio, qual que é tua dica de hoje? Bom, galera, minha dica é uma série que eu comecei a ver, já achei muito boa. Netflix, são Olhos que Condenam. São alguns jovens que são acusados injustamente de um crime em Central Park. Eu tô recém começando a ver. E fica a dica que parece que quer ser muito boa, bem temática, assim, uma abordagem muito boa. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada aí. E outro filme que eu revi aí, falando de filmes, né? Um filme que me toca bastante, porque tem uma musicalidade, tem um componente ali dos ativismos, tem um negro na polícia, que é Infiltrados na Clã. É um filme sensacional. Quem já viu os filmes aí é bom sempre rever. Eu sempre gosto de ver ele, eu acho sensacional. Luiz, fala pra nós aí as tuas dicas aí. Cara, eu ainda tô impactado com o texto que o Benfica leu ali, né? Tu não consegue escutar aquilo e não pensar nos teus filhos e nos teus pais, mas vamos adiante. Fábio, essa série que tu tá vendo, o Olhos que Condenam, eu já vi, não vou te dar spoiler, mas eu vou te dizer assim, ó, é difícil tu não conseguir não chorar também em vários episódios, tá? Mas vamos pular essa parte. Bom, as minhas dicas, assim, eu sou carnavalesco, né? Eu vivo o carnaval quase 24 horas por dia, mesmo estando trabalhando. Então, a minha dica, a primeira dica, eu tenho 2 dicas, tá? A primeira dica é assistir 2 desfiles de escola de samba, tá? Porque tem desfiles de escola de samba que são verdadeiras aulas de histórias. E o desfile da Mangueira de 2019, o nome do enredo é Histórias para Ninar Gente Grande, tá? Falava sobre coisas que não nos contam nas aulas de história, né? É um
enredo fantástico, um dos melhores enredos, tá? Não o desfile em si, mas o enredo, a maneira que eles desenvolveram o enredo é espetacular. Recomendo a todos verem esse desfile da Mangueira. É um enredo fantástico. Fala sobre a endeusalização, não sei se essa palavra existe, dos homens brancos, Cabral e tudo mais, e de quem já estava aqui, dos índios, dos negros. Então reconstruir essa história, contando a história de quem construiu tanto quanto esses e não são lembrados, né? Então o enredo da Mangueira de 19, e o desfile da Paraíso do Tuiuti de 18, que fala de uma libertação da escravidão de uma outra maneira, né? Que não é simplesmente, bom, vamos lá, libertamos os escravos, e aí? E agora? Tá? Como é que foi feito? Por onde foi feito? Onde é que eles vieram? Para onde vão? Então, são 2 desfiles espetaculares de carnaval. E a minha terceira dica, vocês estão vendo que eu estou dando dicas musicais, né? Porque o melhor episódio para mim de vocês foi de música, tá? Eu já escutei 2 vezes aquele episódio, e espetacular aquele episódio. Tem uma música que eu levo pra vida, que vocês fizeram até na pergunta lá do episódio, a música que vocês levam pra vida. A minha música que eu levo pra vida é Como Nossos Pais, da Elis Regina, que eu acho que tem bem a ver com o tema de hoje também, sabe? Pelo menos uma vez por semana eu escuto e penso sobre ela e sobre coisas da minha vida em relação a essa música. Então essas são as minhas dicas aí. Muito bom, muito bom. Esse episódio sobre músicas, ele é legal porque ele nunca acaba. E várias pessoas já vieram me falar, vocês não falaram de fulana, de fulano. Olha, não dá tempo, mas não tem que fazer mais. O desfile que o Luiz citou, de 2019, Histórias para Ninar Gente Grande, tem uma frase nesse samba que diz o seguinte: tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Essa frase, ela diz muita coisa. Turma, obrigado. Chegamos ao fim do 5º episódio do Cara Preta Podcast. Eu sou o Lucas Benfica e vocês me encontram lá no Instagram, Benfica_Lucas. Eu sou a Irana, vocês me encontram no meu Instagram, @AiranaMoura, e sigam também, e vocês encontram o nosso podcast no Instagram, @CaraPretaPodcast. Bom, galera, vocês me encontram lá no Instagram, é Fábio Lucenap, e tava ótimo o papo aí, queria agradecer ao Luiz, acrescentou bastante ao programa. Agora eu chamo ele aí para dar o tchauzinho dele. Então, gente, agradecer de novo o convite, muito feliz pelo convite. Já sou fã do podcast. Viu aí que eu tinha bastante coisa anotada dos outros podcasts que vocês fizeram, então já sou fã. Muito obrigado pelo convite, espero ser convidado de novo, de verdade. O meu Instagram é lsobrinho17, @lsobrinho17, pode me encontrar lá. Tem bastante conteúdo das coisas que eu faço lá, minhas aulas, minhas danças, tudo mais, carnaval. E, de novo, muito obrigado. Eu acredito que o assunto é muito amplo, a gente falou bastante, mas tem muita coisa para falar ainda. E isso aí, gente. Sigam lá. Muito obrigado de novo a vocês aí.